Olá, família! Sejam bem-vindos ao nosso canal para nós conversarmos e compartilharmos um pouco mais sobre família e outros assuntos. Nosso assunto hoje é um assunto que não dá para ser resumido em 10 minutos. Então hoje nós vamos começar uma série. Nós vamos começar uma série falando sobre depressão. Não é uma opinião técnica, uma opinião formulada ou retirada de livros. Na verdade, é um testemunho pessoal. Eu lutei muitos anos contra a depressão. Essa depressão me causou muita dor, muito sofrimento e eu consegui romper, eu consegui vencer aquele estado sombrio de dor, de mágoa, de tristeza, de falta de vontade de viver, sabe? Aquele cansaço, aquela falta de disposição em relação à vida. Quando as pessoas dizem que a depressão faz a gente enxergar tudo cinza, é verdade, é daquele jeito. Então é mais um testemunho pessoal. Então nós vamos começar uma série e eu vou falar um pouco sobre cada ponto que eu creio ter sido importante na minha recuperação. Primeiro, porque a depressão não é uma doença que eu posso te dizer assim: olha, 5 passos para vencer a depressão, sabe? Receita infalível para vencer a depressão. Não existe isso. A depressão é uma doença complexa, é uma doença que tem atingido milhares de pessoas, é uma doença incapacitante, ela é real, ela não é fruto da imaginação de algumas pessoas, não é falta de vontade de trabalhar, pessoa preguiçosa, quer inventar desculpa para trabalhar, não é isso, a gente perde a vontade de trabalhar, mas não é por uma questão assim de preguiça, não é isso. Então, uma doença que tem que ser combatida de frente e com várias frentes. Então, não é uma coisa só que vai te levar a enfrentar essa doença e a vencer essa doença. É um conjunto de coisas, pelo menos na minha experiência. E é sobre isso que nós vamos estar conversando nos próximos dias. Eu vou fazer um resumo hoje, assim, de alguns pontos que eu creio que foi importante para mim, que foram difíceis, assim, até chegar nesse ponto aqui de compartilhar com vocês, foram anos. Então, eu tenho mais de 5 anos que eu estou estabilizada, não tive crises, nem nada. Hoje eu me acho apta para poder compartilhar com alguém sobre esse assunto. Mas foram anos de sofrimento. E eu creio que o grande triunfo da depressão é a ignorância. E eu fui refém dessa ignorância. Contribuiu para o agravamento da doença. Porque no início eu não acreditava que eu tinha depressão. Nem eu, nem as pessoas que conviviam comigo. Primeiro porque eu tenho assim um humor acima da média. Então eu sou uma pessoa bem-humorada, sou uma pessoa otimista. Então eu ria, eu brincava com as pessoas brincavam comigo. Eu nunca tive uma crise de mau humor no meu trabalho. Então quando as pessoas falavam em depressão, eu falava, eu não. Imagina, tá com depressão aquela pessoa lá que tá deitada numa cama, a pessoa que tá numa situação terrível. Porque eu achava que só quando chegava nesse quadro é que era depressão. Eu não conseguia enxergar, não conseguia entender, eu não conseguia decifrar os primeiros sinais da depressão. Se eu tivesse informação e tivesse combatido a tempo, talvez ela não me levaria onde me levou. Eu não teria chegado tão fundo no poço. Mas aquela ignorância e, por que não dizer, um certo preconceito. Porque a depressão é uma doença que sofre muito preconceito.
Aí você estuda, você lê, você trabalha, você faz faculdade, você faz pós-graduação, você vai. Eu não tenho uma. Olha o preconceito. Como se uma pessoa tivesse alguma doença, ela fosse menor ou fosse inferior a alguém que não tem. Isso não existe. Né? Uma pessoa não se mede pelo seu nível de saúde ou quanto essa pessoa está funcionando bem. Deus não nos ama pela nossa funcionalidade, não é pela nossa produção que nós somos amados. E esse foi um primeiro ponto. Então, admitir a doença, enfrentar a doença, estudar sobre a doença, sabe, fazer o reconhecimento para depois procurar ajuda. A gente não procura ajuda se a gente não sabe que a gente tem um problema. Essa é que é a verdade. Você não vai procurar um chá para derrubar a pedra do rim se você não tiver uma pedra. Essa é a grande verdade. E pedra no rim, misericórdia, né? Eu acho que o inferno move pedras. Pedras do rim. Odor infernal, né? Primeiro passo, eu creio que tem que ser esse. Talvez essa série de vídeos não sirva para você especificamente, mas eu espero que seja instrutivo, que seja informativo, para que você possa compartilhar com outras pessoas e ajudar outras pessoas que talvez passem pelo mesmo problema, que não conseguem reconhecer os primeiros sinais da depressão. E um dos primeiros sinais da depressão na minha vida foram os gigantes inimigos da alegria. Eles começaram a se levantar assim muito rapidamente, se proliferar assim, sabe? Como inseto assim, rapidamente. E eu não conseguia enfrentá-los à medida que eles iam surgindo. Nós sabemos, todos nós sabemos, e se você pode fazer uma pesquisa sobre isso, que a depressão ela não é só de uma causa interna, ela pode ser de causa externa. Então, uma pessoa que passa por um luto, ela passa por um período de depressão. Então, um acontecimento externo. Mas ela também pode acontecer por um problema orgânico, hormonal, alguma coisa que não está funcionando como deveria funcionar no seu organismo como um todo. Isso pode refletir na secreção ou na produção ou até mesmo no metabolismo de alguns tipos de hormônios, né? Como, por exemplo, a serotonina. Tanto que tem remédio que não é para produzir a serotonina, é para aumentar o tempo de vida da serotonina, porque a sua produção está sendo insuficiente. Então, existem causas externas e internas. Mas quando você vai lidando com esses problemas, à medida que eles vão aparecendo, você vai lidando, você vai resolvendo a pauta do dia. Hoje eu tenho tal problema para resolver, hoje eu tenho tal coisa para resolver. E de repente eu comecei a me ver numa situação onde eu não dava conta mais da pauta do dia. Então eu sempre ficava com situações para resolver para o dia seguinte, para a semana seguinte, para o mês seguinte, para o ano seguinte. Então algumas pessoas definem depressão como um excesso de passado. Mas por que um excesso de passado? No meu caso, porque eu tinha muita coisa no meu passado que não tinha sido resolvida. Então, uma hora eu tinha que enfrentar essas situações. Primeiro foi a questão da identificação da doença, reconhecer os sinais. Depois eu passei para o enfrentamento da doença. E daí do enfrentamento da doença, aí abriu um leque, porque eu tive que enfrentar em várias áreas, né? Essa confrontação, esse enfrentamento aconteceu por várias frentes, em várias vertentes, desde a física, a emocional, a relacional, a questão assim do passado, resolver algumas questões do passado, a questão espiritual. Então foi um conjunto de coisas. E é sobre esse conjunto de coisas que nós vamos conversar no próximo vídeo. E talvez um dos primeiros sintomas seja exatamente isso. Você começa a perceber que os gigantes que estão roubando a sua alegria, os problemas, os ladrões da alegria, eles estão se multiplicando rapidamente e você não está aprendendo a lidar com as situações, você não está conseguindo lidar com a demanda. Então, isso pode ser um sintoma, pode ser um sinal de alerta.
Então nós vamos conversar mais sobre isso e fica a dica para você, de repente, você assiste esse vídeo, indica para outras amigas, fica ligado quando sair o próximo vídeo, tá? E eu desejo que você, do jeito que eu enfrentei essa doença, e eu tenho saído vitoriosa dessas batalhas, dessa luta, sabe? Eu estou bem, eu posso dizer que eu estou bem. Eu desejo, assim, que você esteja bem, e eu desejo que as pessoas que enfrentam essa doença também possam ser vitoriosas sobre elas. Em nome de Jesus, tá bom? Então, por enquanto, fica um beijo para vocês. Beijo. Até o próximo vídeo.